Bom, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já investe ou pensa em começar a investir em fundos imobiliários. E foi pensando nisso que eu trouxe esse vídeo para esclarecer um pouco sobre o GGRC, um fundo de tijolo que eu tenho, particularmente eu gosto, tenho na minha carteira, e vou mostrar para vocês quantas cotas eu tenho e quanto está me rendendo todos os meses. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, você precisa estudar a fundo sempre qualquer ativo que você pensa em colocar o seu suado dinheirinho. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você que se inscreva no canal, que maratone os vídeos, porque aqui eu tenho uma infinidade de vídeos para te ajudar a alcançar também a sua tão sonhada liberdade financeira. Bom, ainda pensando na minha carteira de fundos imobiliários, obviamente eu estava procurando fundos ali de tijolo, fundos de papel, para diversificar e também equalizar a minha carteira, para não ter muito papel e nem muito tijolo, apesar que hoje ela tem mais tijolo que papel, mas isso faz parte da minha estratégia. E pensando nisso, eu estudei alguns fundos, eu cheguei ali no GARI, depois eu cheguei ali no GGRC, que é um fundo base 10, um fundo de galpões e lajes corporativas, um fundo que eu gosto muito, e por acaso, mesmo pensando em diversificação, eu ainda mantenho hoje o próprio GARI e o GGRC em carteira, porque me agrada os conceitos básicos de cada um e também me agrada o desempenho que ambos vêm apresentando no decorrer do tempo, no decorrer dos anos. Bom, como eu falei, o GGRC é um fundo de tijolo voltado para o aluguel, ele gera renda através do aluguel, como alguns shoppings, galpões, lajes corporativas. Então ele constrói esses imóveis, oferta ali para o lojista aluga, paga uma renda mensal, um aporte mensal todos os meses ali para ser locatário desses imóveis. O fundo pega esse dinheiro e repassa para os cotistas ali de acordo com a quantidade de cotas de cada um. Então eu vou mostrar aqui na minha carteira, é um dinheiro real, é o meu dinheiro, é o meu aporte, são os meus ativos, que apesar da minha carteira ser pública, é o meu dinheiro, é o meu futuro, que eu venho propondo ali todas as vezes que eu faço os meus aportes. E compartilhar isso aqui com vocês é basicamente para também te mostrar que você também pode começar a pensar no seu futuro, que você também pode pensar de uma maneira muito mais produtiva para que você comece a plantar e colher lá na frente. A ideia de investimentos é justamente essa, é você investir a longo prazo para que quando chega lá na frente você tenha uma vida muito mais tranquila, muito mais plena. Então, sem mais delongas, então tenho aqui a minha carteira. Vou aqui para a parte dos fundos imobiliários. Bom, pode ver que o GGRC é o segundo em quantidade que eu tenho aqui nos meus ativos, só perde para o TRXF. Isso aqui tem a ver um pouco com a estratégia, mas também tem a ver com as oportunidades. Quando eu vejo que um fundo é bom, preenche ali os requisitos que eu quero para minha carteira e está bastante descontado, então eu vou lá e aproveito e tento comprar ele na baixa, obviamente. Estou indo aqui para o GGRC. O que a gente pode perceber aqui é que ele tem um dividend yield de 11,60, ou seja, quase 1% ao mês. Para mim tá bom, é ótimo para um fundo de tijolo estar pagando isso. Ele está com PVP de 0,93, ou seja, ele está sendo ofertado descontado, está sendo vendido mais barato do que normalmente a cota vale. E ele tem uma liquidez diária de 10 milhões,31. Pessoal, para quem está investindo, principalmente em fundos imobiliários, nem perca o seu tempo em investir em um fundo que não esteja com a liquidez diária de menos de 1 milhão. De 1 milhão para baixo, para mim, na minha opinião, não vale a pena. Por quê? Porque significa que esse fundo não está tendo tantas negociações na bolsa. E isso não é legal. Imagina, se tiver alguma eventualidade, você queira vender esse fundo, vender ali, se desfazer das suas cotas, você vai ter que vender ela muito mais barato ou vai ter dificuldades para vender. Então a liquidez diária é justamente isso, são as movimentações financeiras, as transações. Significa que ela está sendo vendida muito ou poucas pessoas estão comprando ações. Então a ideia de comprar fundos que tenham uma liquidez maior é que, obviamente, se você precisar se desfazer, você não vai ter dificuldade para vender as suas cotas. E também é a mesma coisa nas ações. Então, olhando para cá, nós já entendemos que liquidez diária é extremamente importante. Nem perca o seu tempo para ver fundos que não tenham liquidez diária de menos de 1 milhão, ou também comprar um fundo com PVP maior de 1% significa que você está pagando mais caro do que a cota realmente vale. Então, vale a pena repensar. Obviamente, o dinheiro é seu, mas vale a pena repensar. Então, olhando para cá, como eu disse, ele é um fundo de tijolo, apesar que ele está híbrido aqui, mas ele normalmente é tijolo, ele tem algumas partes em papel também. Suas maiores alocações estão em logísticos, indústrias e galpões. Ele tem uma vacância aqui de 4,80, ok também, é uma vacância de até 6, 7%, de acordo com a quantidade de imóveis que tiver disponível também é aceitável, tá? E ele vem pagando 10 centavos por cota já há um bom tempo. Lembrando que dividendo passado não reflete dividendo futuro, mas é óbvio também que é interessante olhar a recorrência de pagamentos FII do fundo que você está comprando, porque afinal de contas é o seu dinheiro. Então aqui eu consigo ver o valor patrimonial
do fundo, isso aqui é o valor patrimonial total. O total de ativos que o fundo tem ali sob seu controle chega a 2,4 bilhões. Isso aqui não tem muito a ver com a liquidez, tá? A liquidez significa a quantidade de valores que estão sendo comprados e vendidos ali dentro daquele fundo. O total do patrimônio é o total no geral que o fundo tem ali sob seu domínio. Ainda olhando aqui o seu dividend yield, a média dos 5 anos ele ficou entre os 10%. Como eu falei, para um fundo de tijolo é muito bom que ele se mantenha ali entre os 10%, entre os 9%. Óbvio que há fundos que pagam mais, mas por ser um fundo mais sólido e já ser consolidado no mercado, ele até que está pagando um bom dividend yield para um fundo base 10. Ele vem pagando ali 10 centavos já há um ano, teve um mês aqui que ele pagou um pouquinho a mais, mas a sua base mais ou menos 10 centavos para um fundo que está sendo negociado a R$ 10, ou seja, mais ou menos mesmo 1%, que era o que eu estava falando ali no início. Aqui são a lista de imóveis, ele tem aqui 11 imóveis em São Paulo, tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia, tem aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso também é interessante para que você olhe a saúde financeira de um FII, de um fundo, principalmente um fundo de tijolo, porque imagina um fundo que está muito concentrado ali no estado, que está muito concentrado ali numa região do país, quando tiver uma forte chuva, quando tem aí essas inundações, essas ações da natureza, isso impacta diretamente a receita do fundo. Então, quanto mais for pulverizado, quanto mais ele tem imóveis e alocações em outras regiões, em outros estados do país, mais seguro ele é em relação a outros fundos que estão muito centralizados, percebe? Então, quando estiver analisando um fundo de tijolo, olhe também se ele está não só diversificado dentro do estado, mas também diversificado em outros estados. Isso também é bom te dar uma segurança um pouco maior, apesar de ser renda variável, isso te traz mesmo um pouco mais de segurança. Então aqui são alguns dos imóveis que ele tem sob seu domínio. Ele tem aqui Ambev, ele tem Covolan, ele tem Erin é muito grande mesmo lá no Goiás, Ambev de Pelotas, ele tem aqui Campinas, são algumas das empresas que são locatárias do GGRC. Tem aqui Ambev, Supermarket, Contagem. Aqui também está um pouco diversificado dentro do estado de São Paulo, então a gente consegue ver os 11 imóveis que ele tem aqui em São Paulo, onde está cada um e qual representa. Ó, tem até lojas americanas aqui, Aptiv, Daft, está mesmo bem diversificado dentro do seu setor. Né? Aqui é também interessante olhar, como eu falei, é o índice de vacância. Imagina, por que a vacância é importante? É um fundo locatário, ele aloca imóveis. Então, se ele aloca e tem ali imóveis que não estão agendados, que não estão ali locados por empresas, então ele não tem receita para remunerar os seus cotistas. Então, quanto maior for a vacância, mais é um ponto de atenção que você tem que ter na hora de comprar aquele FII. Mas quantas cotas eu tenho, quanto em dinheiro isso representa e quanto eu já recebi de rendimento, que é a proposta desse vídeo. Vou já mostrar para vocês. Bom, vamos lá, vou voltar aqui, vou para minha carteira, vou para a parte dos proventos para a gente observar um pouco quanto que eu tenho, quanto que isso está rendendo. Bom, eu tenho ali 196 cotas, se eu não me engano, vou já confirmar, 196 cotas, e essas cotas estão me rendendo até o presente momento. Vou filtrar aqui também só por ele, só pelo FII. Aqui, só pelo GGRC, pra gente ver. Olha, eu comecei a aportar aqui em outubro, comprei umas cotas, vim recebendo 11,70, 11,70, 12,30, 17,90 mês passado, e para o mês de fevereiro eu recebi 19,60. Para o mês de março ele ainda não está provisionado, deve provisionar para os próximos dias, mas o total que eu já recebi com esse fundo até a data de hoje foi R$ 259, isso só de dividendos que eu recebi desde que eu comecei a comprar as cotas ali em 2024, e esse dinheiro foi 100% dele foi reinvestido nos próprios dividendos, foi reinvestido nas próprias cotas. Então eu comprei ali mais ações, mais FIIs com o próprio dinheiro do dividendo. Isso já é minha bola de neve que já está girando já tem um tempo, e mostra também um pouco da importância de você reinvestir os dividendos. Eu que estou buscando ganho de capital, que estou buscando crescer o meu patrimônio, não posso pensar em gastar esse dividendos, eu tenho mesmo que reinvestir, porque isso é um aporte maior. Eu aporto uma quantidade do meu bolso, mas tenho ali uma quantidade também significativa de
reinvestimento que vem dos próprios proventos, dos próprios dividendos. Bom, então é isso. Comenta aqui embaixo se você tem desse fundo, se você tem ações, se você gosta, se você já se desfez, porque isso vai não só me motivar, mas vai motivar outras pessoas também, vai acender um alerta, pode recomendar aqui o que você acha de interessante, o que acha que faltou aqui nesse vídeo, porque a ideia é ser transparente, é mostrar o meu ponto de vista e também acolher o ponto de vista de qualquer um que queira comentar, que queira participar. Então peço para você que se inscreva mais uma vez no canal, caso não seja inscrito, que deixe o like, porque isso vai ajudar. É muito complicado trabalhar e produzir conteúdo, mas ainda assim estou aqui porque eu não posso falhar com as pessoas que me assistem. Então, pelo seu tempo, eu agradeço demais. Nos vemos numa próxima e tchau!